Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 14, diz a palavra de Deus. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Até aqui. No ano 931 a.C., Israel passava pela experiência mais triste, mais dolorosa, mais marcante, mais traumática da sua história. Nesse ano, o reino de Israel, que antes era uma nação una e única, passava pela experiência da divisão. E quando Israel passa por essa experiência, sem sombra de dúvidas, quando nós começamos a observar a narrativa bíblica desde então, nós percebemos que aquele foi o início da derrocada de Israel. Foi o início do declínio de Israel. Pois quando a nação se divide, naturalmente ela perde as suas forças. Mas pior do que perder as forças, aquela nação perde a sua identidade. E pior do que perder as forças é perder a identidade. É perder a noção de quem de fato você é, de quem de fato nós somos. Israel, após a divisão, teve nos seus dois reinos, a saber, o reino foi dividido entre Roboão, que era filho de Salomão, que passou a governar duas tribos, sendo essas Judá e Benjamim, e Jeroboão, que havia sido servo de Salomão, o qual governou sobre as outras 10 tribos de Israel. E nos dois reinos houveram vários outros reis na sequência, e a nação foi marcada por muitos momentos de altos e baixos, mas em especial a nação ficou marcada por um período longo de idolatria e de paganismo. Uma nação que perdeu a sua identidade de fato e esqueceu-se de quem era o seu Deus, e começou em vários momentos a adorar outros deuses. E isso inevitavelmente culminou em vários momentos em que Israel foi levado cativo. Israel foi subjugado por outras nações, porque em sendo um reino dividido, perdeu as suas forças e perdeu a sua identidade. E Israel então passou um longo período sem saber de fato quem ela era, sem propósito, até que nasce o Messias. E o Messias nasce para fazer aquilo que ele disse: trazer todas as ovelhas para o mesmo aprisco. A proposta do Messias foi de fato unificar o povo de Deus. E quando Jesus disse que veio unificar o povo de Deus e trazer todas as ovelhas para um único aprisco, naturalmente que essa palavra de Jesus ela é direcionada exatamente a Israel. Desfazer a divisão que foi feita pelos homens e unificar a nação de Israel mais uma vez. Essa é a missão de Jesus. Obviamente que Jesus não tinha necessariamente esse propósito do ponto de vista político. Não era a intenção política de Jesus, de fato, unificar a nação de Israel. A missão de Jesus era superior. A missão de Jesus era maior. Porém, com a rejeição de Israel, acontece que essa porta se abre,
o leque se abre para outras nações, o leque se abre para outros povos, e agora as ovelhas perdidas não são agrupadas apenas aquelas que fazem parte da nação de Israel, do reino de Judá, ou seja, da nação do norte e da nação do sul, mas isso amplia-se para as demais nações, isso amplia-se para as demais etnias e povos, e nisso nós fomos alcançados. E Jesus começa a demonstrar qual é a sua intenção, qual é a sua missão, quando ele começa o seu ministério. E quando Jesus começa o seu ministério começa a ser marcado por milagres e por libertações, milagres variados de todos os tipos que você possa imaginar, e várias libertações. E o texto que nós lemos marca exatamente uma dessas libertações que Jesus operou. A Bíblia Sagrada diz que havia um homem que estava mudo, era possuído por um demônio, que era mudo. Esse homem não podia falar, pois o demônio o impedia de falar. E Jesus, então, diz o texto que ele estava expulsando o demônio. Quando o texto diz que Jesus estava expulsando o demônio, o texto nos diz que Jesus estava em plena atividade. E Jesus, em plena atividade, em pleno trabalho, em pleno desenvolvimento do seu ministério, ele realiza um milagre. Mas não apenas realiza um milagre. A Bíblia Sagrada diz que enquanto ele realiza esse milagre, quando ele cura de fato, quando ele liberta de fato, a multidão se maravilha, a multidão se admira, a multidão fica eufórica, a multidão fica alegre por aquilo que presencia o Jesus fazer. No entanto, o texto diz que entre aquela multidão, alguns da multidão disseram: ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. Ele expulsa demônios por um poder maligno, por um poder satânico. Quando eles dizem que Jesus expulsa os demônios pelo poder de Satanás, ou seja, de Beelzebu, naturalmente que não havia exatamente na literatura judaica essa compreensão e de fato essa menção ao nome Beelzebu. Você não vai encontrar em todo o Antigo Testamento essa palavra Beelzebu. Essa palavra aparece no Novo Testamento. Mas essa é uma alusão que o povo faz a uma divindade antiga que era conhecida como Baal-Zebub. Não existe Beelzebu, mas existe Baal-Zebub. E Baal-Zebub era o principal deus de Ecrom. Ecrom era uma das principais cidades filisteias, que em vários momentos da história oprimiram Israel, desafiaram Israel, guerrearam contra Israel, e algumas vezes prevaleceram contra Israel. Então, quando eles olham para aquilo que Jesus está fazendo, eles associam o que Jesus está fazendo a Baal-Zebub, um dos seus principais inimigos. Ou seja, o que é que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que Jesus é um dos seus principais inimigos. Jesus está de fato do lado do seu inimigo e é um dos seus principais rivais. E enquanto eles estão pensando isso, a Bíblia Sagrada diz que eles desafiam Jesus e dizem: faz-nos um sinal dos céus. Começam a pedir a Jesus um sinal dos céus. Ou seja, parece que aquilo que eles estavam vendo não era suficiente para que eles pudessem compreender, para que eles pudessem crer, para que eles pudessem aceitar que Jesus era o enviado de Deus, que Jesus era um profeta, que Jesus era o Messias. Aquilo que Jesus estava fazendo para eles não era suficiente. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que mais será necessário Jesus fazer para que você aceite, para que você entenda, para que você compreenda, para que você creia que Ele de fato é o seu Deus, que Ele de fato é o seu Senhor, que Ele de fato merece ser honrado, merece ser adorado por você, que Ele merece ser reconhecido, que Ele não precisa provar mais absolutamente nada para você?
No dia que Jesus precisar provar para você quem Ele é, Ele já não é mais. E como Ele não deixa de ser quem Ele é, então Ele não vai precisar provar nada para você. Essa é uma máxima que se conhece. Quando você precisa provar para alguém o que você é, significa dizer que você não é. Porque o que você é reconhecido pelas pessoas. E naturalmente, não é porque eu reconheço ou deixo de reconhecer quem Jesus é, que Ele deixa de ser quem Ele é. Ele não deixa em essência de ser quem Ele é. Mas Ele deixa de ser para mim, porque eu não creio, porque eu não recebo. Então o que está acontecendo com esses homens é exatamente isso. Eles não reconhecem quem Jesus é e dizem: faz-nos um sinal dos céus, faz um sinal para que creiamos. E eu pergunto, aquilo que Jesus faz expulsando aquele demônio é algo natural? É algo que eles veem no dia a dia? É algo que eles veem cotidianamente? É óbvio que a libertação é algo espiritual. A libertação é uma ação divina. É o confronto entre o bem e o mal, e é o bem prevalecendo contra o mal. Então às vezes Deus está fazendo algumas coisas na nossa vida que são de procedência espiritual, sobrenatural, e nós estamos naturalizando aquilo que Deus está fazendo. Nós não estamos reconhecendo de fato aquilo que Ele está fazendo. E se nós reconhecemos ou deixamos de reconhecer, isso não muda em nada o efeito, a eficácia, a eficiência e o poder daquilo que Ele está fazendo. Não muda em nada o seu poder, a sua essência, quem Ele é, mas muda como eu o enxergo. E se muda como eu o enxergo, muda a forma com que eu me relaciono com Ele. A pergunta continua: o que mais será necessário Jesus fazer para que você reconheça que Ele é o seu Deus, para que você o adore de fato, para que você se submeta de fato a Ele, para que você diga: Baruch Rabá Beshen Adonai, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, para que Ele reine de fato na sua vida. Diante dessa cena, diante desse evento, Jesus está observando. Jesus libertou, está observando um homem liberto. Jesus está olhando uma nação, ou uma população, ou um povo eufórico por aquilo que Ele fez. Está vendo entre aquela população, aquela multidão eufórica, alguns blasfemando, alguns questionando, alguns duvidando. Mas aqueles alguns que estão blasfemando, duvidando e questionando, talvez revelem qual é o real pensamento, qual é a real intenção de todos aqueles homens. Existem pessoas que são muitas vezes levadas por momentos, pessoas que são levadas por ondas. Veio a onda de Jesus, uma onda de libertação, uma onda de poder, uma onda de milagres, uma onda de maravilhas, e muitos se deixaram levar. Se surgisse outro profeta fazendo coisas semelhantes a Jesus, essas pessoas se deixariam levar. O povo de Deus tem que aprender a não viver de ondas. A igreja brasileira, ela é marcada por ondas. O evangelho, quando chega no Brasil, chega um evangelho tradicional, trazido por igrejas tradicionais. Só que aí, o evangelho no Brasil, ele vai passando por ondas. A primeira onda acontece lá por volta da década de 1910, com o movimento pentecostal, é a onda pentecostal. E aí muita gente segue a onda pentecostal. Depois surge um outro movimento lá para a década de 50, que é o movimento neopentecostal, que é um movimento mais voltado para a cura divina. Enquanto que o pentecostalismo clássico, ele preza muito pela profecia, pelos dons de línguas, por essas coisas mais voltadas para a espiritualidade. O movimento neopentecostal, que surge ali pela igreja Deus é Amor, por exemplo, é um movimento mais voltado para a cura divina.
O movimento pentecostal surge no Brasil com duas igrejas pelo menos. Congregação Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus. O neopentecostalismo surge com a igreja Deus é Amor. Lá para a década de 70, começa a surgir um outro movimento, que é uma renovação dentro do movimento neopentecostal, que é onde surgem igrejas conhecidas hoje como Igreja Internacional da Graça de Deus, como Igreja Universal, que tem uma pegada mais voltada para a prosperidade e para a expulsão de demônios. São as igrejas da batalha espiritual. E enquanto vão surgindo essas ondas, muita gente vai sendo levada por essas ondas. Então observe alguém que surge em uma igreja tradicional. Geralmente, as igrejas tradicionais, elas são cessacionistas, ou seja, são igrejas que não creem na continuidade dos dons, creem que dons de língua cessaram, dons de cura cessaram, dons de profecia cessaram, não existe mais isso. E uma pessoa que crê desta forma, volta-se para o movimento pentecostal, que é exatamente o oposto. O que é que isso mostra? Isso mostra que aquela pessoa não está firme na sua crença, não está firme na sua teologia. Mas não é um problema a pessoa deixar de ser tradicional e se tornar pentecostal ou carismático. Embora existam diferenças teológicas, mas o movimento pentecostal clássico, ele traz Bíblia. Mas imagine uma pessoa que é pentecostal clássico e agora abraça o neopentecostalismo, batalha espiritual, quebra de maldição hereditária, uma ênfase exacerbada em prosperidade, comercializando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, desvirtuando totalmente o que é a mensagem do evangelho. Então isso mostra que pessoas que são volúveis desta forma, são pessoas que não têm firmeza, que vivem de ondas. E a mensagem é: a igreja de Cristo precisa ter firmeza, precisa ter raiz. A igreja não pode viver de ondas. Vão surgindo ondas e a pessoa vai deixando uma igreja, abraçando outra, deixando outra e abraçando outra, e assim vai. E essa pessoa nunca terá firmeza na fé. Então essas pessoas estão pedindo a Jesus: faz um sinal dos céus, mas Jesus acabou de fazer diante deles. Eles é que são cegos e não percebem. Então Jesus está fazendo, e nós muitas vezes é que somos cegos. Nós é que somos insensíveis e não percebemos, não enxergamos. E quando nós não percebemos e não enxergamos, nós não desfrutamos daquilo que Ele está fazendo. Nós precisamos começar a abrir os nossos olhos para que nós vejamos, de fato, o que Ele está fazendo. E diante daquelas palavras e daquele desafio, daquela tentação, Jesus olha para aquele povo e diz: nenhum reino dividido subsistirá. Todo reino que se divide, naturalmente, ele entrará em fracasso. E de fato, todo reino dividido vai fracassar. Todo reino dividido vai acabar. Observe o que aconteceu com a própria nação de Israel. Observe o que aconteceu com o judaísmo. Israel se dividiu, entrou em declínio e foi até acabar. No ano 70 acabou Israel. Pela misericórdia, pelos planos de Deus, Israel está se reformulando. A partir do século passado, Israel está se ajuntando de novo, está se reformulando para cumprimento de profecias do fim, que com o ajuntamento de Israel, nós percebemos que mostra, é um dos sinais de que o fim está próximo. Mas durante quase 3.000 anos, a partir da divisão de Israel, foi um retrocesso, foi um declínio, e no ano 70, a extinção total. Até agora começar a retornar para lá. E o judaísmo? O judaísmo acabou com Jesus. O judaísmo, quando eu falo, no sentido de religião. E quando eu digo que o judaísmo acabou com Jesus, com a ascensão de Jesus, não estou dizendo que a religião deixou de existir. Estou dizendo que a religião perdeu o valor, perdeu o sentido.
já não serve mais para nada. Serviu como um aio, serviu para conduzir-nos a Cristo, serviu para conduzir-nos à graça. Em chegando à graça, perdeu o sentido, acabou. Ou seja, é exatamente isso que Jesus está dizendo. Todo o reino dividido vai acabar. Todo reino dividido não vai prosperar, não vai avançar. Está sentenciado à destruição. E a mensagem começa a ficar interessante porque quando Jesus está falando do reino dividido, ele usa o exemplo de Satanás, porque ele está sendo acusado de ser um servo de Satanás, expulsando demônios. Mas na essência, na realidade, quando Jesus fala do reino dividido, Jesus não está falando do reino de Satanás. O reino de Satanás nunca teve dividido. O reino de Satanás sempre teve muito bem organizado. Quando Jesus fala sobre o reino dividido e diz que ele não subsistirá, Jesus está falando do seu povo. Jesus está falando de Israel. E hoje Jesus não fala mais com Israel. Nós somos o Israel de Deus. Então hoje ele fala conosco. E ele está dizendo: todo o reino dividido não prospera. Todo o reino dividido não avança. E todo o reino dividido está sentenciado à destruição. Se nós, enquanto igreja de Cristo, formos divididos na nossa visão, nos nossos ideais, nos nossos propósitos, se formos individualistas, inevitavelmente nós estaremos entrando por um caminho de destruição. Observe o Brasil. O Brasil tem muitas igrejas cristãs, muitas denominações cristãs, das mais variadas que você possa imaginar. E a pergunta que eu faço é: que relevância isso tem para a nação? Que relevância isso tem para o país? Que diferença isso está fazendo no país? Até que ponto isso está produzindo resultados bons, benéficos para a nação, para o país? O que se percebe é que a nação vai de mal a pior a cada dia. O pecado aumenta, a imoralidade cresce, a violência também não dá trégua, a criminalidade está aí diante dos nossos olhos. Ou seja, quando nós olhamos para a quantidade de igreja que nós temos, quando nós olhamos a situação moral, social, econômica e do ponto de vista de segurança pública do Brasil, a conta não fecha. Não era para estar assim. Era para estar melhor. Mas sabe por que está assim? Porque nem um reino dividido prospera. É óbvio que eu reconheço a importância de ter várias denominações, metodologias de trabalho diferentes. Eu reconheço o valor que tem. Mas com qual motivação é que há tanta divisão? Com qual motivação é que há tantas igrejas? A igreja de Cristo, ela prevalece. Porque se eu estou falando que há muitas denominações e isso não está produzindo resultado, não em todas, mas em muitas denominações, na maioria das denominações, existem homens e mulheres de Deus. Nenhuma denominação, escute bem isso, nenhuma denominação é totalmente, completamente de Deus. Como assim, pastor? Nem a comunidade cristã Refidim é totalmente de Deus. Em que sentido, pastor? No sentido de que nem todos são de Deus. Nem todos pertencem a Deus. Nem todos são discípulos de Deus. Mas na comunidade cristã Refidim há, mas na grande maioria das igrejas há pessoas que servem de fato e de verdade ao Deus que fez os céus e a terra. E a igreja de Cristo não vai fracassar porque há em todas essas igrejas essas pessoas. Mas se nós fôssemos pensar apenas do ponto de vista denominacional, a igreja já teria falido. A igreja já teria fracassado.
E a igreja não fracassou e não vai fracassar, porque Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas a igreja de Cristo não é a denominação. A igreja de Cristo não é a comunidade cristã Refidim. A comunidade cristã Refidim, ela faz parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é algo muito maior. E ele está dizendo: toda casa dividida, todo reino dividido não prospera, não avança, não cresce, mas está sentenciado ao fracasso, está sentenciado à morte, está sentenciado à destruição. A igreja de Cristo não, mas denominações podem sim fracassar, podem sim naufragar, por estar dividida, por não ter a mesma visão, por não ter o mesmo ideal, por não ter o mesmo propósito, por não caminhar na mesma direção. E quando Jesus fala conosco, Ele nos fala para nos alertar, para que nós possamos reavaliar os nossos conceitos, para que nós possamos reavaliar as nossas opiniões, para ver se de fato nós estamos corretos, a nossa forma de ver as coisas. Ou será que nós não estamos sendo individualistas? Será que nós não estamos sendo precipitados em ver as coisas do nosso jeito e querer as coisas do nosso jeito? Observe o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é a acentuação dessa divisão. De um lado está Jesus e do outro lado estão os judeus, que eram também o povo de Deus. Por que aqui acentua-se essa divisão? Porque estavam judeus de etnia, mas também de religião. E está Jesus, que é judeu de etnia e de religião. A religião de Jesus não era outra. A religião de Jesus era a mesma religião desses homens. Então acentua-se aqui a divisão. Eles estão acusando Jesus. Então, de um lado estão os defensores da lei, do legalismo, e do outro lado está o precursor da graça de Deus. Aqui está acentuada a divisão. E nisso culminou a destruição de Israel. Eles olham para Jesus, ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu, o deus principal de Ecrom, como eu já disse. Belzebu significa, aliás, Belzebu não, Baal-Zebub, que era a divindade principal dos filisteus, especialmente dos moradores de Ecrom, significa Senhor das moscas. Então, Baal-Zebub era o Senhor das moscas. E outros dão uma outra interpretação para esse nome, que é Senhor dos excrementos. Senhor dos excrementos por quê? Porque onde gostam de estar as moscas? Nos excrementos. Então eles estão dizendo que Jesus está a serviço do Senhor das fezes, para usar uma palavra menos dura, menos aberta, menos clara para você entender. É essa a acusação que eles estão fazendo com Jesus. E Jesus diz: todo reino dividido não subsiste. Vocês estão me acusando de estar a serviço de Baal-Zebub. Vocês estão me acusando de estar a serviço de Belzebu. Então Jesus está sendo acusado, está sendo apontado, está sendo julgado, está sendo criticado. Por quê? Qual foi a grande heresia que Jesus cometeu? Qual foi o grande crime que Jesus cometeu? Qual foi a grande aberração que Jesus fez ou que Jesus falou? Jesus libertou um homem do poder de Satanás. O grande crime de Jesus foi fazer o bem para uma pessoa. Então Jesus está sendo criticado por fazer o bem a uma pessoa. O que é que isso revela para nós? Isso revela que nem toda crítica tem fundamento. Qual o fundamento da crítica desses homens? Qual o fundamento da crítica dessas pessoas? Nenhum. Jesus não fez mal a ninguém. Jesus não quebrou a lei. Jesus não agiu fora da lei. E há muitas críticas que muitas vezes nós recebemos
que são injustas, são sem fundamentação, são sem fundamento. Pastor, então a gente vai viver, ou deveria viver, ou espera viver sem críticas, especialmente sem críticas injustas? Não, isso é utopia. Se você não quer ser criticado, fique em casa, deite na sua cama, se cubra com a sua coberta e está tudo certo. Aliás, nem assim, porque vão te chamar de preguiçoso. Nem assim você vai viver sem crítica. Não dá para viver sem ser criticado. Isso é normal e a gente aprende a conviver com isso. Ainda que as críticas sejam injustas, a gente aprende a viver com isso. O problema não é esse. O problema é que esse tipo de comportamento acentua a divisão. Esse tipo de comportamento demonstra, revela, de fato, a divisão que há. O duplo padrão que se utiliza. Então Jesus sofreu um julgamento. E sofreu um julgamento injusto. Jesus não merecia ser apontado por aquelas pessoas da forma que ele foi. Porque de fato, Jesus estava fazendo a obra de Deus. E ele deixou isso muito claro. Ele disse: vocês me acusam de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então isso revela que é chegado a vós o reino de Deus. E havia chegado a eles o reino de Deus. Se a obra que é feita pelo dedo de Deus, se a obra que é feita pelo poder de Deus, então isso revela, isso mostra que é chegado o reino de Deus. Observe a divisão acentuada que acontece aqui. Jesus não teve o apoio dos seus. Era o seu povo, era a sua religião, e mesmo assim ele não teve o apoio dessas pessoas. E a pergunta que se faz é: o que Jesus faz diante dessa oposição? O que Jesus faz diante dessa crítica? O que Jesus faz diante desse julgamento errado e equivocado? O que Jesus faz? Jesus vai para casa contar para a mãe dele? Jesus vai para casa esconder-se embaixo da cama? Jesus vai chorar? Jesus simplesmente continua o seu ministério. Jesus continua a sua obra. Não despreze as críticas que você recebe. Elas podem ter fundamento. Então analise. Não despreze. Analise. Analisando e percebendo que elas não têm fundamento, continue. Prossiga. Sempre será assim. Quem não faz, não quer que você faça também. Quem não ajuda, muitas vezes vai atrapalhar. Aliás, Jesus disse isso no mesmo texto. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajuda, geralmente vai atrapalhar. Então o que é que você faz diante das críticas injustas, diante dos apontamentos, diante dos julgamentos equivocados e errados, infundados? Para? Não, continua. Continua, porque você está a serviço de uma obra maior. Você está a serviço de alguém superior. Você está a serviço de Deus. E a obra que Ele faz, ela nunca será paralisada por ninguém. Mas isso não é brincadeira. Não obstante nós entendermos que é necessário prosseguir, e é, mas isso não significa dizer que esse tipo de divisão, esse tipo de apontamento e de julgamento não tem as suas consequências. É óbvio que tem. Não significa dizer que não causam dores, que não causam mágoas. É óbvio que causam. Porém, muitas vezes, a dor que causará tal comportamento será sobre quem tem esses comportamentos. Não será sobre quem está recebendo o julgamento, mas será sobre quem está realizando os julgamentos.
O que acontece com Jesus aqui é algo tão sério. Não é apenas uma acusação. Não é apenas a acentuação de uma divisão. A gente está dividido, cada um vai para um lado, cada um pensa de um jeito e está tudo certo. Não, não é simples assim. A coisa é um pouquinho mais complexa. A coisa é um pouquinho mais complicada. Porque essa acusação que Jesus recebe é tão séria, mas tão séria, que ele disse que aqueles blasfemos, aquelas pessoas que estavam dizendo aquilo, aquelas pessoas que o estavam acusando daquilo, nunca seriam perdoadas. Por isso, a Bíblia Sagrada nos diz, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo 23, que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Então é algo muito sério. Jesus disse que aqueles homens nunca seriam perdoados. Não seriam perdoados naquele momento e nem seriam perdoados na vida vindoura. Aqueles homens estavam assinando a sua sentença de condenação. Então há coisas que nós fazemos que tem peso, tem um peso muito grande. E há coisas que nós fazemos que trazem consequências. Consequências muito sérias. E muitas vezes, consequências eternas. Para aqueles homens, a consequência foi eterna. Quando você lê o livro de Mateus, capítulo de número 12, que é o texto paralelo desse, Jesus aponta qual é o pecado daqueles homens. E o pecado daqueles homens é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É pegar, observar, perceber a obra que Deus está fazendo através de Jesus e injustamente acusarem Jesus de estar fazendo uma obra pela mão do diabo, pela orientação do diabo. Por isso, isso custou muito caro para aqueles homens. Isso custou a vida eterna. Então, você não é proibido de tecer críticas. Eu não sou proibido de tecer críticas. Você não é proibido de julgar. Ao contrário do que se pensa, a Bíblia não proíbe julgamento. A Bíblia proíbe o julgamento hipócrita. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Não é proibido o julgamento. Nem a própria palavra, ou seja, quando eu falo palavra, não Bíblia, mas pregação, está isenta de julgamento. Nem a própria profecia está isenta de julgamento. A Bíblia Sagrada diz que enquanto uns profetizam, outros julgam. Nada está isento de julgamento. Você pode julgar, mas reflita. Reflita bem antes de julgar, para que seu julgamento não seja hipócrita. Para você me julgar, você tem que fazer mais do que eu. Se você não fizer mais do que eu, então você não tem direito de me julgar. Para você me julgar, você tem que estar mais correto do que eu. Se você não estiver mais correto do que eu, então esse é o julgamento hipócrita. Você não tem direito de me julgar. Quando eu falo eu, estou colocando a mim, porque sou eu que estou falando, mas cada um de vocês. Para te julgarem, tem que fazer mais do que você. Para te julgarem, tem que ser mais santo do que você. Do contrário, não podem. Não recebem de Deus essa autorização. Não recebem de Deus essa autoridade. Porque o julgamento equivocado, o julgamento injusto, especialmente desvirtuar a obra que Deus está fazendo através de alguém. Aqui foi no caso de Jesus. Mas o Espírito Santo continua usando homens e mulheres hoje ainda. Foi contra Jesus. Mas você acha que ao longo da história várias outras pessoas que foram usadas por Deus para fazer a sua obra também não sofreram a mesma coisa que Jesus sofreu? A mesma acusação que Jesus sofreu? Você acha que hoje, nos dias de hoje, não existem pessoas que estão recebendo a mesma acusação que Jesus recebeu? Porque o Espírito que atuava na vida de Jesus é o mesmo Espírito que atua na nossa vida. O mesmo Espírito que manifestava poder através de Jesus é o mesmo Espírito que manifesta poder na nossa vida também. Então aquilo que Jesus sentenciou aqueles homens, aquilo que Jesus falou daqueles homens, isso continua valendo. E pessoas hoje também podem enveredar por um caminho de tormento eterno, por um julgamento equivocado, por uma atribuição equivocada a uma obra que Deus está fazendo.
Você pode julgar? Pode, tem total liberdade, desde que seu julgamento seja segundo a reta justiça, que não seja um julgamento hipócrita e que não seja um julgamento injusto. Jesus disse: se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, por que é que expulsam os vossos filhos? Eu sou do diabo, eu estou agindo pelo poder de Satanás. E os seus filhos agem com o poder de quem? Por isso eu digo: nenhuma casa que está dividida subsistirá. Jesus se utiliza do exemplo da família e diz que essa casa cairá sobre ela mesma. A família é a estrutura da sociedade. Toda a sociedade, para funcionar, precisa que a família esteja bem, para que a família esteja funcionando. Eis o motivo pelo qual a família é tão atacada pelo inimigo e pelos seus asseclas que estão espalhados pelo mundo inteiro, pelos seus servos atacando a família e desvirtuando a família. Porque se você desvirtua a família, naturalmente você destrói os valores, você destrói a moralidade, você destrói os princípios, você destrói igreja, você destrói a sociedade. Então Jesus se utiliza do exemplo familiar. Casa remete à habitação, casa remete à família. Jesus se utiliza do exemplo familiar para demonstrar que quando algo está dividido, a ruína é fatal, a ruína é total. Quando uma família se divide, o que acontece? O marido vai para um lado, a mulher vai para o outro, e os filhos vão ficar ou com o pai ou com a mãe, geralmente com a mãe. Mas aquela família foi destruída. E aquilo tem um peso tão grande, especialmente na vida das crianças, que você nem imagina. O peso que aquilo tem. O que aquilo causará na vida das crianças. Depressão, traumas. Isso é um peso muito grande. É um preço muito alto para se pagar. E Jesus está dizendo que a casa que se divide, ou seja, ela cairá sobre ela mesma. Todas as estruturas se desfarão. Todas as estruturas acabarão. E Ele está trazendo isso para o mundo espiritual. Ele está dizendo que quando espiritualmente nós, enquanto discípulos de Cristo, nos dividimos, a ruína será total. Nós vamos de fato acabar completamente. Se eu expulso pelo poder de Satanás, pelo poder de Beelzebu, por que expulsam os vossos filhos? Pois, porque eu digo, ou porque vocês dizem que eu expulso pelo poder de Satanás, os vossos filhos serão os vossos próprios juízes. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quem vai sentenciar alguém à condenação não é Deus. Ele está dizendo que a culpa, a responsabilidade não é de Deus. Os vossos filhos serão os vossos próprios juízes. Como é que funciona o julgamento de Deus? O julgamento de Deus funciona da seguinte forma, muito simples, muito fácil. Jesus explica isso muito rapidamente, em poucas palavras, no Evangelho de João, capítulo 3. Deus enviou a luz ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O julgamento é esse. Deus enviou a luz e os homens escolheram as trevas. Pronto, estão sentenciados. É o que Jesus está dizendo aqui. Os vossos filhos serão os próprios juízes. Ou seja, quem vai direcionar a vida eterna de uma pessoa não é Deus. Deus apenas vai assinar a sentença. Deus apenas vai respeitar a escolha de cada um. E esses homens estavam assinando naquele dia a sua sentença de morte eterna. E você? Que sentença você tem assinado para a sua vida? Que destino você terá? Para que destino você tem caminhado? Que destino você tem construído do ponto de vista eterno? A eternidade é real. E dela, ninguém vai escapar. É certo que acontecerá.
A questão não é se nós vamos para a eternidade. A questão é como nós vamos para a eternidade. Que você se maravilhe com o que Deus está fazendo. E que você, ainda que não entenda muitas coisas que Deus está fazendo, quando você não entender, pare, reflita, analise, observe para você entender, antes de você julgar, antes de você condenar, porque isso poderá custar muito caro para você. Lembre-se do que ele diz: quem não é por mim, é contra mim. Se você não está do lado dele, você está contra ele. E quem comigo não ajunta, espalha. Que Deus abençoe você. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração em nome de Jesus.